Olá, candidato! Olá, candidata! Sou o professor Roberto Alves. Estou aqui para começar com você um curso completo sobre sintaxe. Bom, para começar, devo falar a você que sintaxe é um assunto muito amplo. Então, além de estudar aqui os termos da oração ou funções sintáticas, você vai estudar também a sintaxe de concordância, tá? Verbal e nominal, a sintaxe de regência verbal e nominal, sintaxe de colocação pronominal e a pontuação, ok? Bom, então, sem muitas delongas, primeiro vamos aqui definir o que é a sintaxe. Então, a sintaxe é a parte da gramática que trata das funções das palavras na frase e das relações estabelecidas entre elas, palavras. Bom, então, nosso primeiro assunto com relação à sintaxe vai ser transitividade verbal ou predicação verbal. Por que eu preciso, candidato, começar por transitividade verbal, que seria até um sinônimo de regência verbal, Por que eu preciso começar pela transitividade? Porque a regência ou a predicação verbal é a base da sintaxe. Praticamente tudo o que está ligado à sintaxe tem alguma relação com a transitividade. Por isso eu preciso começar por ela, ok? Eu não posso falar, por exemplo, sobre um sujeito indeterminado sem falar sobre um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto. Você vai entender isso quando nós chegarmos à concordância verbal. Ou seja, até na concordância verbal, você precisa da transitividade. Bom, então primeira coisa, o que é um verbo transitivo? O que é transitar? Transitar é passar. Então, o verbo transitivo é aquele que transita, é aquele que passa o significado, o sentido da oração para o termo que vem depois. Então, verbo transitivo, dando aqui uma definição básica, uma definição clássica, transitivo é o verbo que necessita de um complemento. Sendo que há dois tipos de verbo transitivo, ou melhor, três tipos de verbo transitivo. O primeiro verbo transitivo é o verbo transitivo direto. Então, sempre que você ouvir falar em transitividade, sempre que você ouvir falar em regência, a primeira coisa que deve vir à sua mente é preposição. Então, leu transitividade, leu regência, a primeira coisa que deve vir à sua mente é preposição. Então, transitivo direto é quando o verbo se liga diretamente ao seu complemento. Então, lembra que eu disse que o verbo transitivo precisa de um complemento? Bom, então, verbo transitivo direto é aquele que se liga ao seu complemento sem o auxílio da preposição. Bom, então, Mário encontrou. Então, como um recurso aqui clássico, como um recurso básico, se eu parasse minha oração em Mário encontrou, ela apresentaria sentido completo? Não. O verbo precisaria de um complemento. Se eu dissesse a você que Mário encontrou, você provavelmente me perguntaria o quê? Ou quem? Bom, então já que o verbo encontrar precisa de um complemento, é transitivo. Já que este complemento exigido pelo verbo vem sem preposição, no caso ali é um bilhete, diremos que o verbo é um verbo transitivo direto. Legal, mas e esse complemento exigido pelo verbo não recebe sintaticamente o nome? Sim, recebe. Se o verbo é transitivo direto, o complemento desse verbo será chamado de objeto direto. Ok? O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto que vem sem a preposição. Bom, e quando é que o verbo é transitivo indireto? Ora, se o verbo transitivo direto é aquele que se liga diretamente ao seu complemento sem o auxílio da preposição, então o verbo transitivo indireto
será aquele que vai se ligar ao seu complemento com o auxílio obrigatório da preposição. É este caso aqui, ó. Todos duvidavam. Se eu parasse aqui em todos duvidavam, a minha oração, bem como o verbo encontrar, do exemplo anterior, não apresentaria sentido completo. Ela precisaria de um complemento. Se eu dissesse a você que todos duvidavam, você provavelmente me perguntaria de quê? Ou de quem? Então, bem como o verbo encontrar, o verbo duvidar é transitivo. Mas, diferentemente do verbo encontrar, o verbo duvidar não se liga diretamente ao seu complemento, porque ele precisa do auxílio da preposição. Então, precisa de um complemento, é transitivo. Se esse complemento vem obrigatoriamente introduzido por preposição, diremos que o verbo é transitivo direto, indireto. E o complemento dele, como é que se chama? Objeto indireto. Bom, tranquilo, né? Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são complementos verbais, são complementos do verbo. Então, muitas vezes, você não encontra, dependendo da banca, essa nomenclatura. Então, a banca pode falar simplesmente em complemento verbal. Então, quando ela falar em complemento verbal, você já sabe que ela está querendo de você ou o objeto direto ou o objeto indireto. Bancas como o CESP, o UNB, por exemplo, costumam chamar o objeto direto de complemento direto e o objeto indireto de complemento indireto, ok? Tem que ficar com isso na cabeça. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são complementos verbais. Bom, agora, um verbo pode apresentar ao mesmo tempo os dois complementos verbais. Quais são os dois complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Quando o verbo apresentar os dois complementos verbais, esse verbo será chamado de verbo transitivo direto e indireto. Raramente, em algumas bancas, raramente, muito raramente mesmo, você pode encontrar a nomenclatura bitransitivo, tá? Mas o mais comum é verbo transitivo direto e indireto. É o que está acontecendo aqui, ó. Pedir. Eu pedi o quê? Um empréstimo. Então, um empréstimo é o objeto direto do verbo emprestar. Tudo bem, mas eu pedi um empréstimo a quem? Ao banco. Ao banco é o objeto indireto do verbo emprestar. Quando o verbo apresentar ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto, esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto. Trataremos por VTDI. Bom, é importante que se diga, candidata, que tudo em português depende do contexto. E transitividade verbal não vai fugir a isso. O que eu estou dizendo com isso? Quando eu digo a você que o verbo pedir é transitivo direto e indireto, significa dizer que ele apresenta, neste contexto aqui, o objeto direto e o objeto indireto. Se não o fizer, não pode ser classificado como tal. Digamos que o exemplo fosse tão somente pedir um empréstimo. A minha oração, mesmo assim, apresentaria sentido completo. Legal, mas eu não teria a quem eu pedi um empréstimo. Só o que eu pedi. Eu só teria o objeto direto. Se eu só teria o objeto direto, como é que eu classificaria nesse momento o verbo pedir? Como um verbo transitivo direto. Então, transitividade verbal é algo que só é estudado dentro de um contexto. Eu não posso afirmar que
em qualquer situação, em qualquer exemplo, o verbo pedir vai ser transitivo direto e indireto, negativo. Ele só pode ser transitivo direto e indireto quando apresentar ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto. Ok? Bom, então vamos seguir. Já vimos o que é o verbo transitivo direto, o que é o verbo transitivo indireto, o que é o verbo transitivo direto e indireto. Agora vamos ver o seguinte. Transitar, como eu disse, é passar. Então o verbo transitivo é aquele que transita, é aquele que passa o significado, o sentido da oração para o termo que vem depois. Então, se o verbo não precisa de um complemento, significa que ele não transita, que ele não passa o significado, o sentido, para o termo que vem depois. Se ele não precisa de um complemento, dizemos que o verbo é intransitivo. Então, prefixo de negação, não transita. Bom, então, olha pra cá. O bandido desapareceu. A minha oração apresenta o sentido completo? Sim. Você precisa saber qualquer coisa além disso para saber que o bandido desapareceu? Não. Qualquer coisa que você queira saber além disso é curiosidade sua, tá? É curiosidade sua. Bom, por que eu estou dizendo isso, candidato? Porque nós trabalhamos aqui com frases soltas que é para fixar o conhecimento, né? Que é para fixar o conteúdo. Obviamente que você, na prova, nas boas bancas, obviamente, você vai trabalhar com texto. Você vai trabalhar com texto. Então, pode ser não. Haverá em um texto outros elementos que podem dar mais informações àquele verbo, mas que podem ser elementos que podem ser retirados da oração. São chamados termos acessórios. Então, um termo acessório muito comum, que aparece muito comumente ao lado de verbos intransitivos, são os adjuntos adverbiais. Veja, eu não estou dizendo a você que os adjuntos adverbiais, que são termos da oração que indicam ao verbo determinadas circunstâncias, não estou dizendo a você que o adjunto adverbial só vai aparecer com verbo intransitivo. Não estou dizendo isso. Mas eles são mais comuns com verbos intransitivos. Os adjuntos adverbiais podem estar na oração independentemente da transitividade do verbo. Agora, veja, é muito comum aparecer em circunstâncias com ou sem preposição. Isso aí é muito importante, porque você pode, o candidato desatento pode confundir um adjunto adverbial introduzido por uma preposição com o objeto indireto, tá? Isso pode acontecer para o candidato desatento, acredito que não seja o seu caso, né? Que se você está acompanhando a aula, significa que você estuda com afinco. Essas circunstâncias são chamadas de adjuntos adverbiais. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo anterior, o bandido desapareceu ontem, rapidamente, entre as árvores. Eu tenho um período mais extenso. Mas veja, candidato, será que eu não poderia ainda retirar ontem, rapidamente e entre as árvores? Poderia ou não poderia? Poderia, tranquilamente. A informação principal está contida aqui no verbo. Eu poderia dizer, o bandido desapareceu, tranquilamente. Bom, mas eu preferi, acrescentar aqui a minha oração, eu preferi acrescentar ao meu verbo determinadas circunstâncias. São chamados adjuntos adverbiais, ok?
Então, ontem é uma circunstância de tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Rapidamente é o modo como o bandido desapareceu. É um adjunto adverbial de modo. E entre as árvores é o lugar onde ele desapareceu. Eu tenho um adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial é um termo acessório. Acessório, em tese, é aquilo que pode ser retirado, pode ser extraído da frase. Se eu retirar ali ontem, rapidamente e entre as árvores, a minha oração perde sentido? Não. Ela continua a apresentar sentido completo. O bandido desapareceu. Bom, mas eu preciso, candidato, eu preciso desconstruir um conceito básico que nós normalmente aprendemos na escola e que eu acabei de passar aqui para você como fixação, que é justamente a retirada dos elementos e a continuidade do sentido da oração. Eu posso encontrar determinados verbos intransitivos que, mesmo com a retirada do que está depois desse verbo intransitivo, a oração perde o seu sentido completo. São verbos, principalmente, chamados aí verbos de situação ou verbos locativos, que vão pedir adjuntos adverbiais de lugar. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase do tipo: Melissa mora em Copacabana. Em Copacabana. A minha oração apresenta sentido completo. Mas se eu retirar em Copacabana, a oração continua a ter sentido completo? Não, ela perde sentido, né? Melissa mora, você provavelmente vai me perguntar onde. Mas quando você me pergunta onde, o que você quer achar é um lugar. Então, em Copacabana não é um objeto indireto. Se é um lugar, então em Copacabana é um adjunto adverbial de lugar. Então, às vezes, o verbo intransitivo precisa ali de um adjunto adverbial para que a oração passe a ter sentido completo. É incoerente, mas ele não deixa de ser intransitivo, tá? Isso vai acontecer principalmente com verbos que vão pedir aí um adjunto adverbial de lugar, ok? Isso é importantíssimo para você que está estudando para concurso. Foge completamente a lógica daquilo que nós aprendemos nas aulas de transitividade na escola. A professora normalmente não passa isso para a gente, né? Normalmente não passa. Vamos agora ao conceito de verbo de ligação. Então, verbo de ligação é aquele que representa no sujeito um estado, uma qualidade, um defeito, uma característica. Enquanto nos verbos transitivos e intransitivos, você vai encontrar determinadas ações, determinados fenômenos, aqui você não tem nada disso. O verbo de ligação, como o próprio nome sugere, é aquele que vai ligar um estado, uma qualidade, uma característica, um defeito ao sujeito. Esse estado, essa qualidade, essa característica e esse defeito, sintaticamente, será chamado de predicativo, ok? Já que é do sujeito, será um predicativo do sujeito. Então preste atenção aqui. Eu tenho: Maria permanece doente. Maria está doente. Maria continua doente. Maria é doente. Bom, então, doente é o estado em que Maria se encontra. Estado, qualidade, característica, sintaticamente, eu vou chamar de predicativo. Ora, Maria não é o sujeito? Então, doente é um predicativo do sujeito. Todos estes verbos que estão aqui, ó, são chamados de
verbos de ligação. Aí você pode estar pensando o seguinte: professor, quando eu estudei, né, quando eu fiz o ensino fundamental, a professora me ensinou uma lista de verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, enfim, legal. Realmente, esses verbos normalmente funcionam como verbo de ligação, mas você precisa ter em mente o que eu te disse no início. Transitividade verbal, como tudo em português, é algo que depende do contexto. Então, na próxima aula, eu vou mostrar já para você um exemplo em que esses verbos que são comumente chamados de verbos de ligação, ora, podem aparecer com outra transitividade, ok? A gente encerra por aqui. Forte abraço e bons estudos.